E aí, meus queridos do sexto ano, a gente vai entrar no capítulo 15, a parte de frações, e aí até chegar nas operações das frações, tá? Acho que esse capítulo acaba com as operações. Então, vê só, vamos primeiro definir o que é uma fração. A gente já tem uma ideia, já trabalhou, acho que no quinto ano viu algo com fração, agora a gente vai ampliar o conhecimento sobre fração, tá? Eu coloquei aqui uma definição, ó, que fração é uma parte de um todo. Imagina que você tem um todo aqui, ó, tem um bolo, uma torta aqui, tá certo? E aí você quer comer uma parte desse todo, desse bolo. Como é que você representa isso? Na verdade, a representação é uma fração. Vamos supor que você comeu esse pedaço aqui. Você comeu esse pedacinho aqui. Ou seja, você comeu um quarto desse bolo. Por que um quarto? Um foi a parte que você comeu de quatro partes, que é o todo. Então, um quarto, tá? Foi o que você pegou a princípio. Aí vamos supor que depois, em um determinado momento, você comeu esse outro pedacinho aqui, ó, e achou pouco e ainda comeu outro. Então você comeu esses, ao todo aqui, ó, esses pedaços. Isso aqui quer dizer que você comeu 3 quartos do bolo, tá? Você comeu 3 pedaços num total de 4. Ou seja, 1, 2, 3 e 4 pedaços foi o todo que tinha. Beleza? Fração é utilizado justamente para gente trabalhar com números que tem pedacinhos, ou seja, números restantes, números decimais, 2,1, 4,7, são números que contêm vírgula, tá certo? Tem vírgula. E esses números que vêm vírgula a gente pode transformar em fração. Fração justamente é isso aí, com um acréscimo dessa definição que ela representa uma partezinha de algo maior. Então aqui a princípio eu coloquei um quarto, se você comer só esse pedacinho de 4, você comeu uma, depois você comeu mais 3 aqui, ó, 3 partes de 4, tá? Então vamos saber o nome desses números aí porque é importante, tá? Eu coloquei um quarto aqui, ó. Esse número de cima aqui, número que fica em cima desse tracinho, a gente vai sempre chamar numerador, tá certo? Esse número que está em cima a gente sempre vai chamar de numerador e o número que está embaixo a gente sempre vai chamar denominador, tá certo? Então, o numerador e o denominador, juntando aqui, ó, o que compõe a nossa fração. Nesse 3 quartos aqui, ó, o 3 aqui vai ser o numerador, vou abreviar aqui, NUM, e aqui vai ser o denominador. Beleza? Acho que isso aqui vocês já se familiarizaram com isso aí. E os tipos de frações, que é o próximo tópico aqui, ó. São 3 tipos de fração que a gente tem. A primeira é a própria. Esse tipo de fração aqui, ó, só vai existir quando o numerador, o número de cima, ele for menor do que o denominador. No caso, as duas que eu coloquei aqui são impróprias. Então, como de exemplo, um quarto e o outro 3 quartos. Então, repara que o numerador, que é o número de cima, ele é menor do que o de baixo, ó, do que o denominador. O de cima ele é menor do que o de baixo, então a classificação que essas frações recebem é imprópria. Ele poderia colocar aqui 5 nonos, 3 sétimos, 8 terços. Opa, 8 terços não, 8 terços não. Mas posso colocar 3 oitavos. Eu fugi da regra ali. Então, são sempre frações onde o numerador é menor do que o denominador, são frações impróprias. Já as frações próprias, as frações impróprias ocorre ao contrário. É quando o numerador ele é maior do que o denominador. Vou colocar ali o 8 terços que eu coloquei
no exemplo de cima que estava errado. Então, a imprópria, o número de cima, o numerador, ele é maior do que o denominador. Posso colocar 5 meios. Aí, ó, 5 sobre 2. Posso colocar 10 sobre 3, 10 terços. O de cima é maior do que o de baixo. E para as frações aparentes, é quando o numerador ele for um múltiplo do denominador, tá? Quando for. Então, é quando o de cima dá para dividir pelo de baixo. Exemplo, 8 quartos. Isso aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, esse número aqui ele é múltiplo do outro, tá? Um outro exemplo aqui, ó, 10 quintos, que também vai dar 2. Deixa eu ver outro aqui, 81 terços. Se você pensar qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 81. E aí? 27, não é isso? 27. Então, são essas as frações aparentes. É quando o numerador dá para dividir pelo de baixo. Deixa eu só apagar aqui. E as frações equivalentes. Vamos ver agora frações equivalentes. Quando uma fração é equivalente à outra. Frações equivalentes, também um tipo de frações. A gente vai gerar frações equivalentes quando eu tenho, por exemplo, 3 quartos. Uma outra fração que é equivalente a essa, quando eu multiplico, quando eu tenho múltiplos aqui, ó, se eu multiplicar aqui por 2, o numerador e o denominador por 2, vai resultar em 3 vezes 2 vai dar 6, 4 vezes 2 vai dar 8, ou seja, 6 oitavos é equivalente a 3 quartos, tá? Frações equivalentes a gente vai encontrar quando a gente tiver, se por acaso a gente quiser uma fração equivalente a outra, basta a gente multiplicar ou dividir. Se a gente multiplicar o numerador por um determinado número, a gente tem que fazer o mesmo com o denominador. E se por acaso a gente, que pode acontecer, é a gente diminuir, ou seja, a gente dividir. Se a gente pegar 6 oitavos e querer encontrar uma equivalente a essa, ou a gente continua a multiplicar aqui por 3, por exemplo, ou a gente divide por 2, tá? Agora tem que ser numerador e o denominador por um mesmo valor. E aí seria as frações equivalentes. Deixa eu ver aqui no meu mapinha. Uma outra representação que eu posso dar de frações equivalentes seria isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma fração 1/2. Eu posso representar 1/2 como sendo a metade de algo. Ou seja, eu peguei um todo e dividi uma partezinha. Vamos supor que eu tenho aqui uma fração sendo 1/2. Uma outra fração que é equivalente a ela seria 2 quartos, ou seja, de 4 pedaços. Eu tenho uma fração 1/2 e aí, ó, de 4 pedaços eu elimino 2. Isso aí também é uma fração equivalente, uma equivalente a outra, tá certo? E aí eu poderia dar um outro exemplo, fosse eu multipliquei aqui por 2, aí gerou isso aqui, ó. 1 multiplicado por 2 vai dar 2, 2 multiplicado por 2 dá 4. Eu poderia multiplicar por 3 e assim sucessivamente, tá? Gera frações equivalentes. E aí vamos ver comparação entre frações. A gente pode comparar uma fração com outra para dizer qual é a maior e qual é a menor.
E aí a gente vai ter 3 possíveis então vamos ver comparação entre fração. Como? Quando eu posso dizer que uma fração ela é igual a outra, certo? Então, o primeiro tópico aqui, ó, são as frações que têm denominadores iguais. Denominadores iguais. Aí, exemplo, 3 quartos e a fração 7 quartos. Como é que eu vou saber quando as duas frações, quando uma é maior ou menor a outra? Pessoal, em relação à relação que existe aqui, quando os denominadores são iguais, a gente vai simplesmente olhar só os numeradores, tá? Quando os denominadores são iguais, a gente fixa nos numeradores. Olhando aqui esse numerador 3 em relação ao 7, ele é menor. Logo, essa fração todinha aqui, ela é menor do que 7 quartos. Ou seja, o 3 quartos é menor do que o 7 quartos. Quando os denominadores são iguais, basta olhar só os numeradores. O que for o maior numerador, a fração é maior. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, vamos ver, 2 quintos. E outra fração, deixa eu colocar um número maior aqui, 7 quintos. E a outra 2 quintos. Denominadores iguais, basta olhar só os numeradores aqui, ó. 7 é maior do que o 2, então a fração 7 quintos ela é maior do que 2 quintos. Basta só olhar os numeradores. E caso os numeradores, agora o segundo caso, quando a gente tem numeradores iguais, os números de cima, os numeradores iguais, vamos colocar aqui 2 sétimos e aqui 2. Vamos colocar 2 oitavos. 2 oitavos. A gente tem essas duas frações aí, ó. Olhando aqui, os numeradores são iguais, olha os denominadores. Eu tenho um denominador 7 e tenho outro denominador 8. Para dizer quem vai ser a maior e quem vai ser a menor, nesse exemplo aqui, como o 7 ele é menor do que o 8, então essa fração aqui ela vai ser maior do que a outra. Ou seja, é o inverso, tá? Olhando os denominadores são iguais, olhando os numeradores são iguais, olha os denominadores. Como 7 ele é menor do que o 8, logo essa fração toda ela vai ser maior do que a outra. Vamos dar um outro exemplo aqui. 3 oitavos e 3 quintos. Pronto. Denominadores iguais, numeradores iguais, olha os denominadores. Denominador 8 é maior do que o denominador 5. Quer dizer que essa fração aqui vai ser menor do que a outra. Certo? Ou seja, vai ser o inverso. Se o denominador é maior, a fração ela é menor. Se o denominador é menor, a fração é maior. Um outro modo de a gente ver isso aqui seria dividindo o número de cima pelo de baixo para ver o número que é maior ou menor, tá? Mas aí, alguns alunos têm dificuldade na parte da vírgula, então eu não vou demonstrar, não vou fazer essa parte, tá? A gente poderia dividir 2 por 7, 2 por 8, aí vai gerar dois números, só é ver o número maior. Aqui segue as mesmas ideias, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui. 4 décimos e 4 sétimos. O denominador 10 é maior do que o 7, quer dizer que essa fração ela é menor do que essa outra fração. Ou seja, denominador maior, a fração ela é menor,
denominador menor, a fração é maior. Beleza? Só mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Com numeradores 2. E aqui vamos colocar 11. E aqui vamos colocar 12. Então, numerador menor, a fração é maior. Numerador maior, a fração é menor. Então podemos dizer que essa fração aqui, ela é maior do que a outra. Certo, meus queridos? E aí, quando a fração... Então, deixa só, antes de apagar aqui, a comparação vai existir quando os denominadores são iguais, os números de baixo são iguais, olha os números de cima. O 3 aqui ele é menor do que o 7, então a primeira fração é menor do que a outra. Eu apaguei aqui, mas foi 7 quintos e aqui foi 2 quintos. Denominadores iguais, ó. O 7 é maior do que o 2, então um outro exemplo que eu posso dar aqui é 4 sétimos e 8 sétimos. Pronto, denominadores é tudo 7. O 4 é menor do que o 8, então, boca aberta, o número maior, tá? Seria isso. E se por acaso a gente tiver com tudo diferente, que pode também acontecer, onde o numerador e os numeradores e os denominadores das frações, ambos forem diferentes, tá? Então dá uma olhada. 16 minutos, então vê só, quando for tudo diferente, tanto numeradores quanto denominadores, se for tudo diferente, vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui, 2 quintos e 4 sextos, pronto, tá aí. A gente aqui nesse caso não tem como dizer quem é a maior e quem é a menor, tá? A não ser dividir de cima pelo de baixo, aí vai dar um número decimal e aí só faz a comparação. Mas vamos supor que a gente não quer fazer isso. A gente vai ter que tirar uma coisinha que a gente aprendeu lá, chamada MMC, tá? Não é o MDC, o MMC. Então, a gente vai tirar o MMC entre os denominadores, são 5 e 6, para que no final fiquem iguais. Então, dá uma olhada. O MMC entre 5 e 6 dá para dividir por 2. O 5 não dá, repete. O 6 dividido por 2 vai dar 3. Nem o 3, nem o 2 nem o 3, nem o 5 dá para dividir por 2. O próximo número primo que vem é o 3. 5 repete, 3 dividido por 3 dá 1. E depois o 5, tá? Vai ficar 1 em 1, onde o MMC é a multiplicação de todos esses primos, tá? 5 vezes 3 vai dar 15, 15 vezes 2 vai dar 30. O MMC aqui é 30. Então, na primeira fração 30, na segunda fração 30. Muito cuidado que os numeradores também mudam, tá? Numerador, número de cima. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 12 vai dar... 6 vezes 2 vai dar 12. Certo? O que foi que eu fiz? 30 eu dividi aqui. O resultado eu já peguei e multipliquei, tá? Aí, ó. 30 dividido por 5 dá 6. 6 multiplicado por 2 dá 12. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20. E aí eu tenho as duas frações com denominadores iguais. Ou seja, no primeiro caso que a gente viu, quem é a maior? Como 12 é menor do que 20, a gente pode dizer que essa fração, a segunda fração, ela é maior do que a primeira. Vamos para mais um exemplo. Vou colocar aqui, quando as frações forem diferentes. Vamos supor que a gente quer comparar quem é a maior entre três frações. Vou colocar 1/2, 3 sextos, 4 quintos. Vamos colocar uma outra fração. Não, deixa só essas três. Pronto, de 3 frações. A gente quer saber quem é maior que a outra. Uma maior que a outra. A gente vai colocar ela numa ordem crescente, vamos dizer assim. E aí eu não sei. Vou tirar o MMC entre 2, 6 e 5. Dá para dividir por 2, tá? 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. 5 não dá para dividir por 2, repete.
E aí, a gente vai agora por 3. Repete 1, 3 dividido por 3 vai dar 1 e o 5 repete. E aí, por coincidência, eu estou vendo aqui que o MMC vai ser o mesmo, tá? 30. Só fiz acrescentar um número aqui, mas foi 2, mas poderia ser um outro exemplo, tá? Eu coloquei ali, mas foi coincidência. Então, a primeira fração, a segunda e a terceira. Com denominadores tudo 30. E aí a gente divide e multiplica. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 multiplicado por 1, 15. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Tá certo? Gente, por coincidência aqui, outra coincidência, a gente teve frações iguais aqui, ó. Mas justamente eu não tinha percebido que essas frações são equivalentes, ou seja, 1 multiplicado por 3 vai dar aqui 3, e 2 multiplicado por 3 vai dar 6, ó. Aqui, sem querer, eu coloquei uma fração equivalente, ou seja, ia com certeza gerar a mesma fração. Ok? Giram, na verdade, a mesma fração. Eu tirei da cabeça na hora aqui e não vi que eram equivalentes, por isso que deu a mesma. Então vamos pegar só essas duas aqui. A gente pode ver que os denominadores, eu tirei o MMC, são iguais, denominadores. Olhando o numerador, 15 é menor do que 20, então essa fração aqui ela é menor do que a outra, tá? Deixa eu só... Vamos pegar, ó, vamos fazer um outro exemplo com 3. Aí agora eu tenho que pegar... Tenho que me se ligar para não pegar frações equivalentes. Então, vou pegar um meio. 6 oitavos. Deixa eu ver se não são equivalentes. E vou pegar 7 quintos. Pronto. Pra gente saber qual é a maior. Na verdade, pra gente colocar em ordem crescente. Vamos colocar em ordem crescente do menor para o maior. Então, vê. A gente aqui vai ter que tirar o MMC, né? São tudo diferente. 2, 8 e 5. Os denominadores. Aqui, ó. 2, 8 e 5. Por 2 vai dar... 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 dá 4. E o 5 por 2 não dá, repete. Por 2 de novo, ó. O 1 repete. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 5 repete. Por 2 vai dar 1. 1. E o 5 repete. E por último 5. 1. 1 e 1. A gente multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar 40. Então aqui, ó. Primeira fração. Segunda fração. Terceira fração. Tudo 40. E aí agora para gerar novos numeradores. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 multiplicado por 1 dá 20. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 6 vai dar 30. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 7 é 56. E aí agora a gente vai ter que colocar em ordem, tá? Por coincidência também aqui já está em ordem, tá? Essa fração, repare que está tudo aqui, ó, 40, só basta olhar os numeradores. Então, 20 é menor do que 30 e 30 é menor do que 56. Então, ó, boquinha aberta para a fração maior, 20 ela é menor do que 30, ou 30 é maior do que 20, o 30 ela é menor também, ó, do que 56. Ou 56 ele é maior do que 30 e 30 é maior do que 20, certo? E aí, ó, a gente já determinamos as frações que são, colocamos na ordem crescente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui.
Vamos ver simplificação de fração para finalizar. E o que seria simplificar uma fração? Dá uma olhada, simplificação. Envolvendo fração. Vamos supor que eu tenho uma fração 12 sobre 30. Eu quero reduzir essa fração até não poder mais. Ou seja, eu quero simplificar, reduzir, simplificar essa fração até não poder mais. É encontrar uma outra irredutível. Eu vou dividir o numerador por um mesmo número que o denominador, tá? Seria dividir essa fração, reduzir ela até não poder mais. Então, se eu tenho 12 sobre 30, eu posso dividir o numerador 12 e o denominador 30 por 2. Tem que ser o mesmo número, tá? Aqui eu dividi por 2, ó. 12 dividido por 2 vai dar 6. 30 dividido por 2 vai dar 15. Ok? Olhando ali, ó. Esse número eu posso ainda dividir por 2. Porém, o denominador 15 aqui, ó, eu não posso dividir por 2. Mas, tendo conhecimento aí de multiplicação e divisão, uma visão bem rápida, ambos os números aqui a gente pode dividir por 3. Então, ó, aqui dividido por 3 o numerador e aqui esse denominador por 3. E eu fazendo a divisão, 6 dividido por 3 vai dar 2. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Essa fração aqui, ó, ela já não pode mais ser simplificada. Eu não posso mais reduzir. Ela é uma fração irredutível. Irredutível. Ou seja, eu não posso mais reduzir. Não tem um número que possa dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Esse número aí não existe, tá? Então, 2/5 é uma fração irredutível de 12 sobre 30, tá? Vou colocar mais um exemplo aqui. Vamos ver. 15 sobre 25. Ok? O numerador e o denominador não podem ser divididos por 2. Não podem por 3. O único número que pode aqui, ó, é por 5. Certo? Tendo um pouco de conhecimento sobre divisibilidade, acho que isso aqui ajuda, tá? 15 dividido por 5 vai dar 3. E 25 dividido por 5 dá 5. Ok? Então gerou uma outra fração, ó, 3/5. 3/5 já é uma fração irredutível. Eu simplifiquei até não poder mais, ó. Certo? Ou seja, não tem um número qualquer aí. Pense no número. Eu vou pensar no número 2. O 3 eu não posso dividir por 2 e nem o 5 eu posso dividir por 2. E se eu quiser dividir por 3, beleza, o numerador até pode. Mas tem que ser ao mesmo tempo e o 5 não pode ser dividido por 3, tá? Então aqui, ó, já é uma fração irredutível. A gente fez uma simplificação de fração. Quando a gente estiver calculando a adição e subtração, multiplicação e divisão, a gente vai trabalhar muito com isso aqui, com a simplificação de fração. Beleza, meus queridos? Então, essa parte de fração, depois a gente vai ver as operações. A parte de simplificação foi só... A parte de fração e introdução foi só isso aqui. Depois a gente vai ver as operações, tá?